entrevista principalmente com o professor Wilson Santos. Eu perguntei aqui pro Sérgio Sintra sobre essa questão aí do tema de redação, professor. Vocês vão dar aula gratuita hoje na Assembleia? Não, foi ontem. Foi ontem? Foi ontem até. Tá. Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos da Rádio Capital. Ontem à noite, o professor Sérgio Sintra e eu demos aula num programa com a Escola do Legislativo da Assembleia, né? Assembleia no Enem, e essas aulas serão reprisadas hoje pela TV Assembleia e amanhã também. Então quem tiver em casa. Mas em que horário? Você sabe na TV Assembleia? Não sei. Eu vou ligar aqui pra Bugrada lá no gabinete, me passa rapidinho aqui. Hoje passa e amanhã sábado também passa. Tá, e o que vocês falaram lá sobre o tema da redação? Antero, como há um novo governo, um novo presidente, claro que ele vai dar um novo conceito ao seu Enem, né? Aos 4 anos de Enem, ele vai fazer mais... Não vai ter assim, a necessidade da volta do AI-5, isso não vai ter. Tô com medo do AI-6, né? Não, mas o presidente já enquadrou o filho, o filho já pediu desculpas. É que eu falo, esse é um grande governo, Antero, porque é um governo mais barato pro povo, sabe por quê? Porque ele faz o governo e faz a oposição ao mesmo tempo. Exatamente. Não tem necessidade de oposição, porque ele mesmo faz a governança e a oposição. Acaba saindo mais barato. Mas o que a gente acha que vai ser um vestibular mais conteudista. O que é isso? Ele vai focar mais naquilo que as escolas ensinam de fato, né? Tabela periódica na química, os processos de fotossíntese na biologia, as equações na matemática. Vai ter menos interpretação e mais conteúdo. Não só isso na redação, como também em todas as disciplinas. Então, a partir deste domingo, inaugura-se uma nova era no Enem no Brasil. Um vestibular, um Enem que volta a se aproximar do velho vestibular, que exigia um aluno que decorava fórmulas, um aluno que sabia a tabela periódica do começo ao final, um aluno que sabe, enfim. Então é aquele aluno que tem mais conteúdo e menos interpretação, menos reflexão sobre as questões até do cotidiano. Essa é a tendência na gestão do presidente Jair Bolsonaro, é que volte o Enem a aproximar-se do velho vestibular. Tá, e muita presença de aluno ontem na Assembleia? Nós tivemos que abrir o outro auditório, né? Geralmente tem bastante gente, muita presença, mas nós transmitimos ao vivo, então teve muita gente assistindo aqui na capital, no interior. Muitas escolas pararam também para que os alunos pudessem, especialmente a aula do professor Sérgio, porque redação pesa muito, né? Ela vai a 1000 pontos e nós temos problemas, às vezes você pega jornalistas, né, formados que têm problemas em redação, né, em textos. Não é fácil, porque não há uma cultura no Brasil de se ensinar redação. Nós não temos mais essa cultura, né? Eu já vi você várias vezes fazer correções em acentuação, em pontuação. Hoje as pessoas escrevem como querem, usam símbolos, ficou muito aberto, então não há mais a prática cotidiana da redação. E essa linguagem do Whats também ajuda a... Simplificou muito, né? E na redação você... Aqui virou AKI, né? Você VEC, né? E assim por diante. Aí o cara chega no Enem, o Enem não aceita isso. É lógico. Né? O Enem tem que ser por extenso. Mas vocês deram aula ontem de redação e de história, foi isso? Redação e atualidades. E atualidades. E atualidades, né? Redação, o Sérgio trabalha a possibilidade de temas como obesidade na infância. Nós temos hoje mais de 40% das crianças, adolescentes. Ele falou aqui do suicídio, né? Suicídio, né? O Brasil perde 10 mil pessoas por ano pelo suicídio. 10 mil pessoas por ano. São quase, se não estiver equivocado aqui, meus números, quase 300 pessoas por dia, é isso? 10 mil dividido por 365. Quer dizer, um absurdo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? 30 ou 300.
Então, esse tema tem chamado a atenção e é um tema, assim, que vem a calhar com os novos dirigentes do Ministério da Educação, né? Não é um tema, como eles falam, ideológicos, né? Como escola sem partido, essas coisas. Então, suicídio é um tema basicamente neutro. Obesidade na infância, na adolescência, mobilidade urbana. Bullying é neutro? Bullying, sim, mais ou menos neutro. Então, a tendência, esses temas bem atuais que possam. Agora, um detalhe: essas provas foram redigidas até março, porque em abril elas já foram para a gráfica. Aí houve um problema com uma gráfica lá, mas eles resolveram rápido. E essas provas estão arquivadas numa unidade do Exército desde maio, em Osasco, em São Paulo, guardadas pelo Exército. Essas provas. Então, tudo que pintou depois de abril não vai cair. Tá fora, né? Porque as provas já foram elaboradas em fevereiro, março e foram para a gráfica no início de maio. Elas já estão guardadas e já começaram a ser distribuídas. Elas começaram a ser distribuídas já no final de setembro, para aqueles pontos mais distantes do Pará, do Amazonas e até aqui em Mato Grosso. Então, já desde o início de outubro, essas provas já estão chegando nos estados mais distantes. E agora, hoje, por exemplo, às vésperas da prova, já estão todas essas provas para os quase 6 milhões de jovens que estarão no domingo iniciando uma caminhada rumo à universidade. E sobre atualidades, o que é que vocês falaram? Principalmente você falou, né? Eu falo muito sobre a questão ambiental, né, Antero? Questão ambiental, pode ter certeza, ou ela vem em atualidades, ou ela vem em geografia, mas não tem como não cair questões ambientais como efeito estufa, o degelo da Antártida, a questão da Amazônia, independente da polêmica que houve entre os dois presidentes. A Amazônia foi depois de março. Pois é, eu estou dizendo, independente da polêmica dos presidentes Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron da França, independente disso que aconteceu bem depois, mas a Amazônia, ela será sempre objeto de discussões. Eu, por exemplo, admito também uma tese de redação que possa trazer a Amazônia, porque o novo governo trabalha a Amazônia como impossível a internacionalização, né? Então, o governo militar tem essa visão clara, muito arraigada. A gente aprende isso nas academias, nas casernas, trabalhar essa questão como patrimônio inegociável, um patrimônio da sociedade brasileira. Então, talvez esse papo de que não tem ideologia, não tem do jeito que você quer, cada um tem. Não ter ideologia é uma ideologia. Tá, e o Neuzito, aquele que discorda de tudo e de todos, está ligando aqui, quer falar com o senhor. Pois não, Neuzito? É um prazer falar com você, Neuzito. Bom dia, falar com o senhor Sustato, dizer para ele que eu sou um admirador dele como pessoa, como político eu acho ele igualzinho aos outros. Mas como pessoa, ele é extremamente inteligente, que eu gosto da pessoa assim, tem resposta na ponta da língua, não fica pensando para falar não, tem que ter ideia pronta. E outra coisa, vamos mudar um pouco de assunto aí, sobre o VLT, por exemplo, eu queria entender, apesar de eu ser contra, mas eu queria entender aonde vão fazer estação pro VLT dentro da prainha, meu Deus do céu. Eu já pensei de todo jeito, até pelo cara sair por cima, não tem calçada para ele descer, porque não tem espaço para nada. E outra coisa, vai ser uma coisa sair não sei da onde para lugar nenhum, porque do André Maggi, no CPA, não tem empresa na beira, não tem nada na beira desse negócio. Outra coisa, vai tirar todos os ônibus de Vazio Grande e meter tudo de Cuiabá dentro. Vai tirar a roupa de um santo, vestir outro, largar pelado. Ou seja, isso aí foi feito para levar o dinheiro, gente. Já levou o dinheiro. A Arena Pantanal gastou 40 bilhões lá jogado fora para nada, que nós não tem futebol. Agora está chorando por causa de R$1 bilhão, porque é dinheiro de café, dinheiro que alguém levou. Acaba com esse VLT, arruma outra coisa, isso não vai funcionar. Ou então, eu queria um cara inteligente igual o Santos, explicasse para mim aonde vai ser a estação desse VLT, quanto vai custar a passagem, porque fica falando, mas ninguém sabe nada, meu. Então, senhor Santos, eu sou admirador do senhor, o senhor dá essa explicação para mim, me convença que eu estou errado. Um abraço. E aí, você é a favor do VLT? Eu sou a favor de terminar o VLT. A passagem deve ser o mesmo preço do ônibus. Por isso que o Estado vai assumir toda a diferença, o prejuízo. Em dados de março de 2016,
o Estado teria um prejuízo anual de 37 milhões aproximadamente. Então o Estado vai fazer esse subsídio. E com relação às estações, serão pequenas estações com 3 grandes terminais. Um terminal aqui no Porto, ali ao lado do Atacadão, o terreno já está ali reservado. Um outro terminal aqui no CPA, na ponta, e um terminal em Várzea Grande. São 3 grandes terminais. As estações são pequenas, ali na Praça Bispo de Dom José, no Morro da Luz. Na Praça Bispo de Dom José, de lá para cá, e do outro lado para lá, pode ser na Praça Ipiranga, é isso? Praça Ipiranga, enfim, as estações coincidem com muitas paradas de ônibus que hoje existem. Nós temos em Várzea Grande hoje, Antero, mais de R$1 bilhão estocado nos trens, são 240 vagões, em 8 sistemas que estão lá acumulados. Então ali está parado mais ou menos, um pouquinho mais talvez, de R$1 bilhão que foi comprado. Por isso que a obra do VLT está 55% pronta. Quando fala assim, é porque ainda faltam 45%. E esses 45%, o grosso disso são obras físicas. É a colocação de trilhos, é a construção dos terminais, é a implantação das estações. Então, em relação à passagem, não se discute nenhuma outra alternativa que não seja a manutenção da passagem rigorosamente igual a dos ônibus. Tá. Eu também acho que a passagem tem que ser igual a do ônibus, como é no Brasil inteiro, né? Como é no Brasil inteiro. Onde tem VLT no Brasil, a passagem é o mesmo preço da do ônibus. Mas esse seria um debate, Neuzito, para a gente ter com a população e ter especialistas falando sobre isso, né? Eu já propus, a Assembleia aprovou. Agora, não sei se é dia 11 ou dia 12 de novembro, nós faremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Quero convidar aí o Neuzito, todos os cidadãos que vão pagar aí pelo VLT ou pelo BRT ou por outra alternativa que o governador vai decidir, porque o governador disse durante o processo eleitoral que ele precisava de 1 ano para conhecer o assunto, para estudar alternativas, e nós estamos então chegando agora à reta final do pedido do governador, do então candidato. Respeitamos. Você observou que em nenhum momento eu fiz qualquer cobrança, estou aguardando silenciosamente, mas agora, já no 11º mês, de um total de 12, eu vou realizar uma audiência pública. O governador vai ser convidado, o secretário Marcelo, o pessoal da AGER, prefeito Emanuel Pinheiro, a prefeita Lucimar. Nós vamos convidar todos os atores, a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana de Brasília. Queremos todos aqui para que nos digam qual é o destino, o que é que o governador decidiu. Se ele não decidiu, quais são os elementos que estão faltando para que ele decida. Mas eu pessoalmente respeito quem pensa diferente, mas o que já foi gasto, é mais barato você terminar essa obra do que você destruir tudo isso, tentar vender isto aí, é mais complexo. Mas o debate está aberto, as opiniões são diferentes e quem paga a conta é o contribuinte. Tá, Zé Roberto tá na linha, bom dia. Oi, bom dia, Pedro. Bom dia, deputado. Bom dia, José. Sobre a questão do VLT, eu estava ouvindo o Antero fazer um comentário pouco antes de iniciar a entrevista sua. Concordo plenamente com o Antero em tudo que ele falou. E ficou alerta com a fala do governador que por conta da troca de secretário de mobilidade urbana em Brasília, essas coisas estão atrasando. Eu sinceramente não consigo entender. Se eu estiver ignorante no que eu estou falando, gostaria que você me esclarecesse, deputado. Eu não vejo porque a troca de um secretário atrasa um processo de estudo desse, que, segundo o governador, ele teria tudo pronto agora no final do ano. Eu realmente não consigo entender por que atrasa. A equipe técnica, não trocou ninguém da equipe técnica, trocou o secretário. Eu acho que o relatório não altera nada, prazo de entrega, esse tipo de coisa. Acho que poderia ter uma explicação um pouco melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, deputado Wilson. Eu vi no site, eu li uma ocorrência que houve na FATEC, que professores da rede pública teriam tirado alunos da sala em uma palestra sobre, parece que agronegócio, alguma coisa assim,
e que foi interpretado por alguns jornalistas como uma ação com viés político, que não permitiu aos alunos ter acesso a certas informações. Mesmo que você não concorde com elas, mas eu acho que ter acesso às informações é como você falou, depois o debate é livre, você não concorda com isso, não concorda com isso. Você sabe alguma coisa sobre esse fato? Porque eu acho que eu não vi telejornais depois do dia 28, isso teria acontecido dia 28. Então não posso dizer se algum telejornal deu ou não deu essa notícia, se ela é verídica, se o senhor sabe de alguma coisa a respeito disso, e se houve alguma coisa mesmo nesse sentido. É muito grave para que um telejornal não tenha noticiado. Então, se o senhor sabe alguma coisa sobre isso, gostaria que o senhor esclarecesse isso aí para nós. Obrigado. Eu acompanhei também à distância esse episódio, mas a CCTEC, né, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, expediu uma nota pública dizendo que não houve a intenção dos professores de retirar os alunos como uma manifestação contrária à possibilidade deles terem acesso a informações sobre o agronegócio. Não. Eu também às vezes estou lecionando e aí levanta 30, 40 alunos e vão embora, porque eles têm horário. O ônibus está saindo. Então a CCTEC já expediu uma nota pública. Se você entrar no site aí da CCTEC, do próprio governo, tem uma nota informando em relação a isso. Bom, com relação ao VLT, voltando aqui, Antero, eu quando fui prefeito de Cuiabá, junto com o prefeito Murilo Domingos de Várzea Grande e com o governador Blairo Maggi, nós assinamos com o governo federal o BRT, que era o ônibus em canaleta exclusiva rápida. O BRT, o que há bastante em Curitiba. Curitiba não tem VLT, não tem metrô e tem a melhor mobilidade urbana do país, tá? Então cada um julgue como quiser. Mas como começou o VLT, e todos sabem que realmente foi uma adesão política o BRT. O BRT, trocar o BRT para o VLT foi uma decisão política. Isso gerou um processo na Justiça Federal de Brasília. Porque a diretora na área de mobilidade urbana, ela foi acusada de ter participado de um esquema para fazer a mudança. O Ministério Público Federal fez a denúncia, foi julgado e ela foi condenada. Ela paga, parece que cesta básica lá, trabalhos comunitários. Então houve a comprovação pela justiça de que houve um crime ao mudar-se do modal BRT para o VLT. Concordo com você, Zé Roberto. Sai o técnico, mas o time continua. O time continua perfeitamente. Tá? Não é agora, aos 43 minutos do segundo tempo, que a placa de prorrogação está levantada, que nós vamos alegar que a mudança de uma peça numa equipe toda vai mudar um parecer. Então, é aquilo que eu digo, eu fiquei em silêncio 10 meses, porque o candidato Mauro Mendes Ferreira disse à sociedade que precisava de 12 meses para dizer o que faria com isto, com o modal VLT. Passados 10 meses, quer dizer, agora eu estou realizando uma audiência pública para ouvir ainda. Estamos ouvindo, mas a partir do momento que completar os 12 meses, nós vamos cobrar. Temos que cobrar. Ah, mas lançaram 6 vezes, lançaram 8 vezes, lançaram 1000 vezes, não interessa. Foram por essas ações que o povo derrotou o governo anterior. O povo foi às urnas e votou no novo governo, porque esperava um comportamento diferente. Se é para repetir o que vinha sendo feito, o povo não precisava mudar. Então nós queremos alguém que realmente possa cumprir aquilo que contratualizou com a sociedade durante o período eleitoral. Então o governo Mauro Mendes Ferreira pediu aí 12 meses, o tempo está exaurindo e a sociedade quer uma resposta em relação a isso. Zé Roberto, de novo. Antero, apenas para falar sobre aquele semáforo ali, o famigerado semáforo do Circo Militar. Você sabe que eu já falei outro dia, então, que eu moro ali perto. Você fala sempre que o Antero está prejudicando a popularidade do prefeito, mas o prefeito é patrão dele. Então, das duas, ou o prefeito não acredita no que a sociedade está falando, que está prejudicando a popularidade dele, que aquilo ali não funciona adequadamente, ou ele não acredita nisso, ou então ele não quer tomar uma posição de patrão, falar, olha, cidadão, infelizmente eu tenho que te dar uma ordem, tira aquilo lá porque está prejudicando. Eu não consigo entender isso daí, sinceramente falando. Hierarquia é hierarquia. Eu acho que o cidadão que é gestor, ele tem que exercer a sua hierarquia. Sem ser cacique, mas tem que exercer a sua hierarquia.
e realmente verificar o que a sociedade está falando. Essa é a minha opinião, novamente, sobre aquele assunto ali que já deveria estar resolvido há muito tempo. Está tomando seu tempo aí, Antero, está tomando um tempo preciosíssimo no rádio, que custa dinheiro, custa caro, e o assunto vem se arrastando, e o prefeito não toma uma posição. Como o chefe de Estado, vamos dizer assim, municipal, ele não toma uma posição. Ele não resolve o problema de uma forma. O secretário, vem cá, ó, isso aqui é assim, pronto, acabou, é fácil de resolver. Eu acho que qualquer um de vocês dois aí que são políticos, se fossem executivos, já tinham tomado essa decisão. O Galinha aí, eu tenho certeza que já tinha tomado a decisão logo de primeira. Ou eu sou a favor, ou sou contra, mas vou falar para a sociedade, porque eu vou falar, já que os caras estão criando toda essa polêmica. Então é isso aí. Acho que, Antero, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha aqui pro Zé Roberto, deixa eu só colocar um pouquinho aqui uma resposta. Duas coisas me chamam a atenção em relação a esse semáforo. Em 2005, eu era o prefeito de Cuiabá e o Manuel era o meu secretário. Que tempo não falava Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, como fala hoje, né? Melhorou, avançou bem. Era Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, SMTU, né? Muito bem. Várias dessas rotatórias, Miguel Sutil, construída pelo prefeito Rodrigues Palma e pelo governador Garcia Neto, e duplicada pelo prefeito Dan de Oliveira. Várias dessas rotatórias tinham semáforos quando eu cheguei à prefeitura de Cuiabá. E por sugestão do meu secretário Emanuel Pinheiro, nós tiramos esses semáforos. Me lembro bem ali na rotatória que dá acesso ao bairro Santa Rosa, que hoje leva o nome do grande professor Lenine de Campos Povas. Eu lembro bem que ele tirou, Wilson, eu acho melhor tirar tal. Aí, quando tirou, ele me chamou para ir no outro dia, no horário do pico, à noite, 6h30, 7h, ver como que fluiu o trânsito. Então o Emanuel Pinheiro, é consciente de que as rotatórias em Cuiabá precisam tirar os semáforos, porque ele fez isso nos primeiros meses de 2005 como secretário municipal, levou-me até lá e nós ficamos uma meia hora vendo a fluidez. As pessoas passavam, buzinavam, davam sinal de positivo, tipo, agora sim, parabéns, melhorou, soltou o trânsito. Para minha surpresa, agora o seu secretário Antenor Figueiredo instalou, você bateu muito duro aqui, ele recuou, deixou só o sinal amarelo de alerta, mas agora voltou, porque ontem esse dia eu fui levar minha esposa ao aeroporto, voltou o semáforo. Então, será que é um pedido da Vila Militar? Será que foi um pedido dos militares que com a rotatória solta eles não conseguem acessar, entrar e sair da Vila Militar? Será que é um pedido especial do Exército? Não sei. Agora, eu constato aqui. Se for um pedido especial do Exército, o Exército cuida do Exército e nós cuidamos da cidade, né? Não sei se é um pedido. O Exército para administrar Cuiabá fica difícil, né? Então não sei qual é a razão que levou à reinstalação desse semáforo. Meu avô foi casado por isso. Depois eu conto. Fala, Zé. Ali não é um quartel do Exército, ali é moradia de militar. Isso aí é moradia. Então, não tem absolutamente necessidade de atender qualquer tipo de pedido nesse sentido. Eu gostaria de fazer eu não sabia dessa história do Emanuel Pinheiro, mas então aí agora reforça mais a minha tese, que eu não estou entendendo por que ele não toma matricula. Tá, Zé Roberto, concluindo aí, qual que é a próxima pergunta? Deputado, nós estamos entrando no mês 11. O senhor tem alguma notícia se por um acaso o governador do estado irá cumprir a obrigação de pagar 13º para os funcionários integralmente no mês de dezembro, ou está preparando alguma surpresa aí para a última hora, para que as pessoas sejam pegas assim meio, como a gente costuma falar, né, de calça curta? Obrigado. Eu não sei responder, Zé Roberto. Eu fiz, quando o governador Mauro Mendes Ferreira assumiu, ele tomou algumas medidas. Não, eu posso dizer aqui, vai pagar. Vai pagar, né? O Antero tá sabendo. Não, isso foi divulgado já pela imprensa de Mato Grosso. Que ele vai pagar o 13º antes do final do ano. Zé Roberto, obrigado pela ligação. Tem uma ouvinte no ar aí, Adriane. Vamos colocar aqui a mensagem da Adriane. Pois não, Adriane, bom dia.
E assim, eu entrei num grupo do Brasil inteiro. Bom dia, Antero. Bom dia, Wilson Santos. Bom dia, Antero. Então, Antero, eu queria sugerir para o Wilson Santos fazer mais na Assembleia e audiência pública, assim, sobre o suicídio, que nem foi feito em setembro. Eu acho um tema, assim, muito importante para debater com a sociedade, porque para a sociedade aprender a lidar com as pessoas que tá passando por depressão, né? Porque a pessoa sabendo lidar e sabendo acolher aquela pessoa não comete o suicídio, acaba se recuperando e voltando ao normal. Porque se não fizer esse trabalho, a pessoa acaba entrando em desespero e cometendo. Então eu acho que eles deviam ter mais audiência pública, falar mais, assim, debater mais, porque é um assunto que tá levando muita gente mesmo a fazer isso. E assim, eu entrei num grupo do Brasil inteiro. É assustador. Já tem mais de 25 mil pessoas nesse grupo com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, que é quase tudo igual. Todas essas doenças levam a pessoa a querer cometer o suicídio, entendeu? E eu acho que assim, tinha que ter mais esclarecimento sobre o assunto, porque muita gente não sabe como lidar com essas pessoas. As pessoas da família muitas vezes não sabem lidar e acaba aquela pessoa ficando isolada e acaba cometendo, né, o suicídio. Então eu acho que devia ter mais esclarecimento sobre esse caso. Tá ok, Adriane, obrigado. E esse é um assunto delicado, né? Porque nós, jornalistas, fomos orientados durante muito tempo a não comentar sobre suicídio e inclusive a não divulgar suicídio. A imprensa brasileira, ela tem como norma e tal divulgar suicídio só de autoridade. Normalmente não se divulga suicídio de pessoas comuns. Por exemplo, suicídio de Getúlio Vargas, aí tudo bem divulgar. Mas tem heróis brasileiros, inclusive. Aí eu vou perguntar até pro historiador Wilson se ele pode esclarecer isso. Eu tive uma palestra uma vez com Flávio Cavalcante, lembra de Flávio Cavalcante? Apresentador de televisão. Ele falava, olha, a gente não podia informar que um dos heróis brasileiros, Santos Dumont, se suicidou. Verdade. Suicidou? Suicidou. Antero, Getúlio trabalhou com suicídio sempre na cabeça dele. Ele praticamente presenciou o padrinho dele suicidar-se, ele tinha 11, 12 anos. Depois ele presenciou o sogro dele suicidar-se. E ele sempre trabalhava com a tese dele nunca se entregar politicamente. Eu não vou. Então, eu li aquela trilogia do Lira Neto, né? Lira vai buscar desde o avô dele que lutou em Farroupilha, o pai que lutou na Guerra do Paraguai, vem vindo. Uma obra, uma leitura obrigatória para nós. Então, eu quero concordar com você, Adriane. A Assembleia tem discutido esse tema. Parece-me que o mês de setembro foi o mês amarelo, né? Tá usando muitas cores, né? O mês amarelo, setembro, agora foi rosa e agora novembro é o azul. Caneta azul, né? Azul caneta, chegou aí agora, que é do exame de próstata para os homens, né? Então todos nós aí depois dos 40 anos temos que fazer e largar de besteira, né? Como meu pai fazia. A música é por causa do exame de próstata? Esse grande sucesso musical aí, Caneta Azul. Aliás, você tem que trazer esse artista aqui, Antero, tá fazendo sucesso total. Fazendo sucesso. Você vê a Caneta Azul, azul cantão, não tem nada a ver Caneta Azul com... que o mês de novembro é o mês azul para os homens lembrarem que precisam fazer o exame, né? De próstata, né? Quantas pessoas nós perdemos, amigos, né? Por causa do câncer de próstata. Então, a gente precisava mudar a causa-morte. Então, e quero falar pro pessoal do Enem, hein? Domingo é caneta preta, tá, gente? Caneta preta pro Enem. Não pode ir azul, né? Caneta preta, não vai na corda aí do cantor aí, não tá fazendo sucesso. Mas suicídio realmente é algo que precisa. Fizemos a conta aqui, antigamente eu fazia conta de cabeça, viu? Você vê como que é o processo de envelhecimento. São 27 pessoas que suicidam no Brasil por dia. Quer dizer, uma por estado, né? Faremos isso, é um absurdo. Quase todas as famílias têm. Eu tenho uma sobrinha, filha de Elias, que está terminando agora psiquiatria. Ela falou, tio, eu tenho convite para trabalhar no Brasil inteiro.
Não tem psiquiatra, é pouco, na rede pública quase não existe. Então o menino vai pra droga, amanhã tem desespero, vai levar no CAPS, tem 3, 4 CAPS só em Cuiabá, não tem um CAPS 3. Quer dizer, não, são poucos médicos que optam por essa área, por essa especialidade da psiquiatria, certo? Então, quer dizer, a maioria vai para a área particular, é 300, 400 reais, uma consulta com um psiquiatra, não é fácil. O Hospital Adalto Botelho, esse é outra coisa, você devia fazer um debate aqui, viu, Antero? Adalto Botelho, um hospital que precisa ser revitalizado. O povão, o pobre, só tem o Adalto Botelho, não tá legal, não tá bacana o Adalto Botelho. Então essa questão do suicídio, da depressão, precisa sim ser objeto permanente da nossa agenda. Tá, Jonas Pardinho tem uma mensagem aqui no WhatsApp. Bom dia, Antero, bom dia, pessoal da Rádio do Capital. Hoje farei como Afonso, que sempre elogia a rádio e de fato merece elogio. A Rádio Capital tem sido uma ponte entre a população e a política matogrossense. A Rádio Capital tem aproximado a população dos políticos para que eles possam nos ouvir. Muito obrigado e parabéns. Tá ok, obrigado, Jonas Pardinho. Tem uma mensagem do Jesuíno também. Bom dia, Antero. Bom dia, deputada. Aqui é Jesuíno. Antero, sobre a CPI do incentivo fiscal, acho que vai ser o maior mico da história de Mato Grosso, né? Como é que uma CPI, entre os 5 membros, 3 estão envolvidos em pagamento ou recebimento de propina do governador sobre o incentivo? Como é que vai investigar? Né? Pelo amor de Deus, não sei quem que é mais burro, se é Wilson Santos ou se é Toninho de Souza. Toninho de Souza queria o depoimento da CPI do Paletó, todos escrito no papel. Já Wilson Santos queria a delação do Silval, pediu para o STF, sendo que está tudo no site. Quer dizer, a CPI foi feita para não dar certo. É por isso que o povo não acredita mais no político, está descrente de você, porque não tem cabimento se já fazer isso, entendeu? E outro, como é que você vai investigar incentivo fiscal, sendo que tem dois membros que estão devendo o Estado? Gente, pelo amor de Deus, a sociedade não é mais besta não, Estado. Vocês deram um tiro no pé, uma burrice sem tamanho, pelo amor de Deus. Abre os olhos, presta atenção nas coisas, não achando que está o quê? No século XV, XVI, ainda não, no século XXI. Essa CPI até já enterrou de vez, entendeu? Já enterrou de vez. Bom dia, Jesus. Tá bom, o Wilson vai responder aí pro Jesuíno. Bom, quero agradecer. Primeiro, parabenizar o Pardinho, tá certinho, Pardinho. Você me diga, o Antero ele desempenha um papel aqui nessa rádio mais importante do que muitos no parlamento, muitos nos executivos. O Antero é uma necessidade na vida pública de Mato Grosso. Veio de uma família tradicionalíssima, família que entrou aqui por volta de 1730, que, aliás, a família que deu nome a Mato Grosso é a família Paz de Barros. Os irmãos Fernando e Arthur Paz de Barros, quando chegaram à região de Vila Bela, quando tocaram aquele pedaço da franja amazônica, eles deram nome a Mato Grosso. Então, desde esse tempo, os Pais de Barros estão por aqui, já governaram o estado. O Antero nos encheu de orgulho quando passou pelo Senado, foi um dos mais brilhantes senadores de todos os tempos, que representou Mato Grosso e o Brasil. Quando a gente hoje elogia a Operação Lava Jato, ela teve origem, a gênesis da Operação Lava Jato foi a CPI do Banestado, sugerida, requerida, criada, idealizada e presidida pelo então senador Antero Paz de Barros. Então, quando você fala assim, Pardinho, nós estamos diante de uma verdadeira lenda. Antero já é uma lenda viva, né? É uma lenda viva da política. Por que ninguém bate no Antero? Porque não tem rabo. Por que ele fala do Ministério Público, fala de governadores, fala de ministros, fala de Câmara, fala de Assembleia? Por quê? Porque tem autoridade moral. Tem autoridade moral. O Antero é uma necessidade na vida pública de Mato Grosso e faz rádio com qualidade. Em poucos lugares do Brasil você tem um rádio que presta tanto serviço com qualidade. Quantos problemas são resolvidos aqui através do programa do Antero? Jesuíno, respeito a sua opinião. Você é quem paga o meu salário, de todos nós, agentes políticos, mas quero divergir. Em 95, eu presidi, depois tive que relatar uma CPI chamada CPI da Gleba Divisa.
Em 94, o governo do estado havia arrecadado 336 mil hectares de terras no município de Guarantã. Hoje, com a divisão, com o nascimento de Novo Mundo, essa área ficou em Novo Mundo, que é uma das melhores terras em termos de qualidade e fertilidade de Mato Grosso, uma grande mancha de terra preta em plena Amazônia mato-grossense. Nós fizemos a CPI, provamos que houve um escândalo, houve um esquemão, uma maracutaia enorme. Essa área foi arrecadada para o estado e depois o estado negociou essa área com 5 pessoas, uma das quais estava morta. Então a área veio para o estado e depois voltou para a iniciativa privada. Nós denunciamos esse esquema e depois de 20 anos, Jesuíno, toda essa área foi devolvida ao estado de Mato Grosso graças a um trabalho que iniciou numa CPI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Tá certo? Com relação aos incentivos fiscais e sonegação, que são objetos dessa nova CPI, fica tranquilo. Nós vamos seguir em frente. Já conseguimos detectar que só no ano passado, Jesuíno, você nunca tinha ouvido falar nisso, 610 milhões de reais foram sonegados só no setor de combustíveis. Nós começamos timidamente ouvindo o Aldo Locatelli, depois o Júnior Mendonça. Os dois confirmaram que havia uma grande sonegação no setor. Os dois disseram que há postos de combustíveis laranjas em Mato Grosso. Sugeriram que o PCC de São Paulo tem 5 postos de combustíveis aqui na Baixada Cuiabana. Foram nos dando detalhes. Até que na semana passada, a Cefaz, pela primeira vez, através de documento oficial, reconheceu que quase 19% da arrecadação de ICMS na área de combustíveis, diesel, álcool e gasolina são sonegados em Mato Grosso. Então o governo do estado perdeu ano passado 1,5 FEC só na sonegação de combustíveis. Anteontem o jornal A Gazeta trouxe uma matéria interessante de que Mato Grosso perdeu ano passado 118 milhões só na área de cigarros. Cigarros que são comprados basicamente no Paraguai, entram no Brasil através da figura jurídica chamada descaminho, não é contrabando, descaminho, 118 milhões na área de cigarros. Na área do ouro, este mês de outubro que passou, a polícia de Goiás apreendeu lá no aeroporto de Goiânia um pequeno avião que saiu de Colniza aqui em Mato Grosso, pousou em Goiânia com 110 quilos de ouro, avaliados em 20 milhões de reais, sem pagar absolutamente nada de impostos. Se você acha que nós não devemos investigar isso, eu respeito a sua opinião. Se você acha que isso tudo aí é normal, que não vai acontecer, que o mundo vai acabar, que não precisa mais, não, filho. A vida continua, nós temos que atravessar esse rio, atravessar esse mar, atravessar o deserto. Eu sei que na CPI tem alguns colegas que são acusados disso, daquilo, mas o serviço está avançando. Ainda este ano, o deputado Avalone vai apresentar o relatório do setor de combustíveis. Já vamos fechar combustíveis com mais ou menos 10 sugestões para nós irmos fechando essa malha da sonegação. Ah, Wilson, você acredita que vai acabar a sonegação em Mato Grosso? Não, não vai acabar. Não vai acabar porque é o ser humano que está por trás disso. Agora, nós podemos diminuir essa sonegação e, consequentemente, aumentar a arrecadação do Estado. Tem aqui uma pergunta de um ouvinte, do Oliveira. Bom dia, Antero. Pergunta para o deputado Wilson se a Assembleia Legislativa não pode interceder nos municípios. Eu creio que não pode, mas o Wilson vai responder. Referente à distribuição do IPVA e à utilização do mesmo. Pois em Cuiabá vemos as ruas se acabando e sem manutenção correta, asfaltos de má qualidade. Quando teremos coisa de primeiro mundo? Ou o dinheiro repassado não dá para tal? Ele está falando do dinheiro do IPVA. IPVA é muita grana, só aumenta. Nós temos mais de 350 mil veículos em Cuiabá. E quero dizer o seguinte: o problema nosso no Brasil é manutenção. Nós, agentes políticos, temos sempre a meta de fazer obras novas, obras novas, obras novas. E nós descuidamos da manutenção. Por exemplo, todo o asfalto feito em países civilizados, a cada 5 anos no máximo, ele é refeito. Refeito. Eu me lembro bem que inaugurei a primeira etapa da Avenida das Torres em agosto de 2008. Aí as Torres, 11 anos.
alaga Fernando Correia, alaga Prainha, alaga em frente à Praça Ipiranga, alaga em tudo quanto é lugar. Você nunca ouviu falar que alagou a Avenida das Torres. Por quê? Porque lá nós fizemos direitinho, drenagem de ponta a ponta, asfalto usinado a quente, de qualidade. Esse asfalto das Torres era para ter sido recapeado com 5 anos. Ele está com 11 anos, toda iluminada, certinha. Agora a energia está tirando as torres e colocando aqueles postes enormes. Isso vai permitir o quê? Mais uma faixa do lado direito, mais uma faixa do lado esquerdo. Então você vai passar a ter 3 faixas nas torres agora. A grande obra nas torres, na minha opinião, é justamente alargar as torres. E agora, com a substituição das torres metálicas por postes de concreto, você ganha condições agora de fazer mais uma faixa de 3 metros e meio para a esquerda e para a direita. Quer dizer, vamos ter uma avenida ainda mais que vai fluir mais. Então, obra de qualidade. Aí você pergunta: Wilson, você fez empréstimo para construir a Avenida das Torres? Não. Você deixou dívida para os seus sucessores quando inaugurou as torres? Nem R$1. Você fez a ETA Tijucal, que atende aí 150 mil pessoas. Você fez empréstimo? Não. Sabe quem que me ajudou a construir a Avenida das Torres? Senador Antero Paz de Barros, deputada federal Thelma de Oliveira, deputado Wellington Fagundes. Eu ia lá. Mas o Wellington não gosta de você, não interessa. Eu não pedi para mim, para minha família. Eu era prefeito de Cuiabá. Pus a pastinha embaixo, peguei minha esposa Adriana, passava uma semana, gabinete por gabinete, Antero sabe disso, testemunha. Quer dizer, tem que ter articulação, tem que buscar. Entreguei a ETA Tijucal sem dever nada a ninguém. Eu não fiz empréstimo e peguei uma cidade com 3 salários atrasados. É possível ter gestão. Então, o que eu digo a você, amigo, é que nunca teve na história de Cuiabá uma gestão que tivesse tanto dinheiro em caixa como agora, viu? Então, na minha concepção, fico olhando assim, fazer empréstimo à Prefeitura de Cuiabá, um atrás do outro, para os sucessores pagarem, eu não vejo necessidade. Este ano o orçamento da Prefeitura de Cuiabá foi 2 bilhões e 600 milhões. Ano que vem, 3 bilhões e 200 milhões. Quando o governo em Cuiabá era 1 bilhão. 8h33, nós vamos aqui para a última pergunta, deputado, e a pergunta é do Brito Ferreira. Bom dia a vocês que estão aí fazendo o programa do Capital. Eu gostaria de falar com o professor o seguinte: professor, essa linha exclusiva de ônibus aí, essa faixa exclusiva de ônibus, é um BRT, é um semi-BRT. A questão daqui não é ônibus rápido, a questão daqui é que não tem ônibus mesmo. O ônibus aqui leva 2 horas para passar num ponto do ônibus. O cara puder comprar uma motinha e sair por aí, ele compra. Além de um lugar muito quente, você ainda anda no calor, não tem ar-condicionado. Eu tenho direito a passagem de ônibus, que eu já sou idoso, mas eu prefiro tirar meu carro da garagem e sair, porque é complicado aqui andar de ônibus, você não resolve nada. Essa é a questão. Entendeu? Se mesmo que criasse o BRT, como o senhor fala, que existe em todas as capitais brasileiras, não é só em Curitiba não, eu acho que o senhor só conhece Curitiba, mas precisa ônibus, precisa colocar o ônibus, que não tem ônibus. As empresas aqui fazem o que quer, bota na hora que quer, do jeito que quer, e tem lugar que não tem ônibus mesmo. Tá bom, e muito obrigado pela participação, Brito, e tem uma outra mensagem aqui, só que eu não estou descobrindo aqui quem que é a Valdinete. Bom dia, Antero, bom dia, professor e deputado Wilson. Sucesso para você, professor. Nós precisamos de professores como você, que ama a educação. Sou fã do seu trabalho, lembro de você como prefeito, caminhamos lado a lado como líder de bairro, e você como prefeito. Nunca mais se viu tanta ação por parte de um prefeito. Obrigada, 2 abraços, Valdinete. E com isso nós encerramos a nossa entrevista. A sua manifestação sobre os 2 áudios. Não, Valdinete, obrigado, um abraço a você pela lembrança, foi um prazer ser prefeito de Cuiabá. Brito Ferreira, realmente a questão da mobilidade urbana é um desafio nesse país, mas eu tenho visto retrocessos. Quando passei pela prefeitura, nós desativamos a estação da Bispo Dom José. Não sei se a colocação daqueles containers na Bispo, não sei se aquilo está de acordo com o sítio histórico que é aquilo. Eu tenho dúvidas, eu acho que não pode aquilo.
A estação da Bispo, da antiga estação, a Praça Bispo São José, é um patrimônio histórico do centro de Cuiabá. Ele foi totalmente encoberto pela colocação de 2 containers ali. Isso pode levar o IPHAN e o próprio Ministério Público a questionar aquele tipo. Tinha que fazer alguma coisa adequando a arquitetura daquele espaço. É um desafio, Brito. Trouxemos 120 ônibus na época, todos com elevador para deficiente, criamos o cartão eletrônico, enfim, mas tem que avançar. Valdinete, obrigado. E Antero, triste porque o nosso Botafogo ontem tá quase indo embora, né? O Cruzeiro subiu e o Botafogo... Mas talvez a gente fique alegre, vamos ter Botafogo e Cuiabá no que vem aqui na arena. Não. Na Arena Pantanal Fragile. Não gostaria desse Botafogo e Cuiabá, não. Prefiro esse Cruzeiro e Cuiabá. Deputado Wilson, muito obrigado pela entrevista e depois, se puder ainda antes do final do jornal, mandar para cá o horário da TV Assembleia. Ok. Tá Obrigado, bom? Antero. Um abraço, obrigado a todos pela audiência. Tá, o horário da TV Assembleia é a reprise da aula de ontem para os que vão fazer o Enem. Então é importante a gente divulgar aqui para fortalecer a audiência da TV e para fortalecer também os alunos que querem aprender.